Qual é a função dos ornitorrincos? Lembrar você do seguinte: por mais que a espécie humana seja melhorável, poderia ser pior. Hoje estou filosofal, minha mulher impõe que eu fique assim, devo ser a única pessoa do mundo que a esposa fala assim: por que você não para de fazer piada e vai filosofar um pouco? Eu achava a princípio porque ela não gostava das minhas piadas e gostava das minhas filosofias, mas depois eu descobri que não tem nada a ver com isso. É porque piada eu faço em voz alta e filosofia eu faço em silêncio. Isso posto, hoje acordei com a seguinte reflexão: não leve a vida tão a sério, você não sairá vivo dentro dela mesmo. Viva cada dia como se fosse o último, um dia você acerta. Medite seriamente a respeito disso antes de continuar esse vídeo. Olá, você está no canal Daniel Salsa, um experimento criativo entre minha pessoa e a produtora Lima Lucas. Humor, filosofia e o que mais eu quiser, o canal é meu mesmo, em medidas exatas, humanas e aleatórias. Se ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, comente e compartilhe. No episódio de hoje, o efeito Dunning-Kruger. Isso explica muita coisa. Recentemente fiz uma grande descoberta, algo que ajuda a explicar muita coisa, algo que na verdade dá para explicar quase tudo e quase todos. Algo que faz a gente entender alguns participantes do Fama, do Ídolos, do The Voice, faz a gente entender como é que certas pessoas conseguem determinados empregos, faz a gente entender a misteriosa autoconfiança que algumas pessoas têm em falar a respeito de assuntos que não tenham a menor ideia do que estejam falando. E o mais interessante dessa grande descoberta é que alguém já tinha feito essa descoberta antes de mim. Na verdade, alguém. Foram duas pessoas, o David e o Justin. Qual o David? O David Dunning. E qual o Justin? O Justin Kruger. E juntos, o Dunning e o Kruger, ambos psicólogos sociais, desvendaram um peculiar e pitoresco comportamento humano. Foi uma percepção tão bem percebida que esse comportamento humano foi batizado com o sobrenome deles, que ficou conhecido como o efeito Dunning-Kruger. Eu também percebi esse comportamento, só que um pouco depois deles, e que se eu tivesse percebido primeiro, o nome do comportamento não seria efeito Dunning-Kruger, seria o efeito Daniel Salsa. Mas, por pouco, eles perceberam antes de mim, eles perceberam 25 anos antes. Então, é justo que o comportamento agora seja conhecido como efeito Dunning-Kruger e não efeito Daniel Salsa. Pode ser que você já tenha ouvido falar desse efeito, e se não ouviu falar, é provável que já tenha percebido em alguma medida. Provavelmente não percebeu em você mesmo, e sim em alguém que não seja você mesmo. Até porque é muito mais fácil perceber no outro do que perceber em si mesmo. Até porque perceber no outro já faz parte do efeito. E o que é o efeito Dunning-Kruger? O efeito Dunning-Kruger é a falsa sensação que uma pessoa tem enquanto menos ela sabe de determinado assunto, mais ela se sente confiante em falar daquele assunto. E o contrário também, quanto mais a pessoa sabe de um determinado assunto, mais dúvidas, mais inseguranças e incertezas ela tem em abordar aquele assunto. É o efeito que explica a frase do filósofo francês Bertrand Russell, que diz assim: o problema hoje em dia é que os inteligentes têm muitas dúvidas e os idiotas muitas certezas. Só uma pequena parte, eu sempre quis fazer um vídeo que eu citasse um filósofo francês, mais um sonho realizado. Repetindo a frase, o problema hoje em dia é que os inteligentes têm muitas dúvidas e os idiotas muitas certezas. Não posso dizer que concordo com Bertrand Russell, mas também não posso afirmar que discordo. Na verdade, estou na dúvida. Voltando à descoberta do Dunning e do Kruger, e é melhor chamar de descoberta porque não é uma coisa que eles conversaram uma noite na viagem de formatura para a Serra Negra, que nem eu fiz e pronto. Eles pesquisaram, fizeram testes e mais testes. E é isso. Pessoas com menos habilidades tendem a superestimar seus resultados e as pessoas com mais habilidades tendem a subestimar seus resultados. E como é que elas fizeram esse teste? Por exemplo, elas aplicavam uma prova de gramática e perguntavam para as pessoas:
o quanto elas achavam que tinham tirado na prova. E todas as pessoas, na verdade, respondiam que tinham ido mais ou menos. Só que os que tinham tirado nota mais baixa acreditavam que tinham ido mais ou menos para mais. E os com nota mais alta acreditavam que tinham ido mais ou menos para menos. Também podemos escrever que quanto menos a pessoa conhece de determinado assunto, mais ela se sente confiante em falar daquele assunto. E quanto mais ela sabe do assunto, menos ela se sente confiante em falar daquele assunto. Sabe aquela ideia famosa do Sócrates? Só sei que nada sei. Pelo efeito Dunning-Kruger, a frase seria: só sei que eu sei de tudo mesmo. E isso explica por que tanta gente dá palpite em tanto assunto, mesmo sem saber quase nada daquele assunto. Vivemos em uma era onde tem pessoas que acreditam profundamente que se elas não derem palpite sobre estritamente tudo que acontece nesse mundo de Deus, o sol não vai nascer amanhã. Os rios vão parar de correr para o mar. A Terra vai interromper o movimento de rotação e adiar o movimento de translação se a pessoa não fizer um tweet, se a pessoa não fizer uma postagem, se a pessoa não fizer um stories sobre qual assunto, qualquer assunto. Desde a eleição para xerife do condado de Essex, em Massachusetts, passando pela radicalização dos monges budistas no Sri Lanka, até a incompreensível lista dos 100 maiores cantores dos séculos da revista Rolling Stones. Os fanáticos pela própria opinião acreditam que se eles não derem a própria opinião, ninguém vai conseguir escolher a cor da terceira camisa da seleção da Polônia de softball. Se não der o seu nobre palpite, ninguém vai conseguir eleger a Miss Corumbá, a rainha do baile da Universidade de Taubaté. Se ninguém ouvir o seu sagrado comentário, eles não vão conseguir vacinar a humanidade contra um vírus. Antes, a pessoa precisa compartilhar o vídeo que a tia-avó, bibliotecária aposentada e membro do fã-clube do Marcelo Augusto, o vídeo que essa tia-avó enviou no grupo de Zap da família, denunciando a conspiração secreta da indústria farmacêutica internacional, macomunada com a máfia tailandesa de tráfico de anabolizantes, a mesma máfia que tem um braço no entreposto de saúde da família do bairro de Boa Esperança, em Belfort Roxo. E é uma coisa tão conspiratória e tão secreta que só uma pessoa tão importante como essa tia-avó poderia receber no grupo de Telegram que ela administra, anciãs, ansiosas pela liberdade. Todo esse trabalho formidável e consistente do David e do Justin partiu de uma importante pergunta existencial. Por que alguns, desculpe a palavra forte, mas você já deve ter feito em silêncio filosofal essa pergunta na sua vida? Por que alguns imbecis são tão autoconfiantes? Chega a ser desesperador. Mais desesperador do que isso, só a quantidade de mulher bonita namorando homem feio em Florianópolis e Curitiba é desesperador. Em síntese, o efeito Dunning-Kruger explica porque tem tanta gente que fala de qualquer assunto com tanta propriedade, gente que se leva a sério demais e, pior do que isso, consegue convencer outras pessoas disso. Tudo que eu queria na vida era falar para essas pessoas: não leve a vida tão a sério, você não sairá vivo dentro dela, não se leve tão a sério, você pode estar em delírio Dunning-Kruger. Eu, por exemplo, para desenvolver esse conteúdo, assisti apenas um único vídeo abordando a questão do efeito Dunning-Kruger, porque se eu tivesse assistido 2, eu já não me sentiria capaz de fazer. Aproveitei meu surto de autoconfiança e gravei. Até o próximo vídeo, vou ficar quieto que minha mulher mandou eu filosofar. Hasta la vista, baby. Namastê. Let it go, let it go. Tchau, que a força esteja com você.